Olá, eu sou Raimundo Araújo Gama, sou médico com formação em clínica médica e eu gostaria de reforçar a história e a importância do curso SJT como um preparatório para a carreira em medicina e, obviamente, para algumas especialidades, né, dentro do universo da medicina. Nós temos 20 anos de história. Por aqui passaram mais de 60 mil alunos, com excelentes taxas de aprovação. Nós tivemos orgulho de termos o feedback desses alunos ao longo dessa história, de grandes aprovações na USP, de grandes aprovações na Unicamp, na Unifesp, na Santa Casa aqui de São Paulo, mas também de grandes aprovações em outras instituições fora de São Paulo. Foi assim também na Federal do Rio de Janeiro, na Estadual do Rio de Janeiro, na Federal de Minas, enfim, nós conseguimos abraçar um público, né, que teve um universo em todo o continente, em todo o espaço nacional, ou seja, em todos os estados, trazendo excelentes taxas de aprovação para o SJT. É claro, quando eu falei de continente, eu poderia até ter falado, sim, nós chegamos a ter, né, um espaço também aberto na América Latina, porque nós trabalhamos com Revalida, nós pegamos um público muito grande do Revalida e com excelentes taxas também de aprovação no Revalida. A SJT foi pioneira, sim, né, na abertura de cursos preparatórios, continua sendo pioneira no sentido de manter uma qualidade de ensino que visa não só prepará-los para a prova, mas também prepará-los, né, de forma mais adequada em termos de conhecimento médico. Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai estar assistindo essa aula. O meu nome é Sami Chitayat, eu sou urologista formado pela UF, atual R6 de transplante renal também pela UF, sou cirurgião geral, cirurgião de trauma e professor de cirurgia do SJT-Med. Eu queria dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês para a gente discutir sobre esse tema, que é o rastreamento oncológico, e dizer que foi, na minha opinião, uma escolha muito acertada, né? Tirar um cirurgião para discutir esses temas aqui com vocês. Porque essa parte da oncologia, do rastreamento, ela é muito mais voltada para o cirurgião, que é muito mais o nosso dia a dia, já que a gente está aí embasado em fazer um diagnóstico precoce para a gente poder, nesses casos, propor um tratamento radical, né? Buscando aí a cura do câncer. Então, eu acho que isso é um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente vai poder trazer para vocês, tá? Outro assunto também interessante, principalmente em relação ao câncer de próstata, que é tão polêmico aí, né, sobre recomendações de fazer o rastreio, de não fazer. E eu, como urologista, poder estar aqui conversando com vocês sobre isso é um enorme privilégio e acho que a gente vai poder contribuir um pouquinho nessa discussão. Beleza? Bom, então vamos lá? Vamos começar? Bom, então, começando a falar sobre rastreamento oncológico, primeiro a gente precisa definir o que é o rastreamento, né? E para a gente falar sobre isso, a gente precisa primeiro entender os níveis de prevenção, já que o rastreamento é uma forma de prevenção, né? Você vai prevenir que a doença se desenvolva e se estabeleça. Então, para começar, a gente tem o nível 1 que é da prevenção, que é a prevenção primária, onde você vai atuar na profilaxia, né? Então, como que a gente faz isso? Para você evitar que uma doença se estabeleça. E aí, falando especificamente sobre o câncer. Alimentação saudável, né? Combater o sedentarismo, a gente sabe que isso são fatores de risco gerais, tabagismo principalmente, alcoolismo, comportamento sexual, exposição a alguns tipos de exógenos que podem ser como fator de risco. Então isso, na verdade, é uma profilaxia, uma prevenção primária, tá certo? Isso são medidas gerais, a gente não vai se aprofundar nessa aula aqui, porque não é o nosso tema de interesse. Tá? E aí a gente parte para a prevenção secundária, e é aqui que a gente vai focar, porque esse é o rastreio populacional que a gente vai se propor a fazer. Tá? E qual que é a diferença? Nesse momento, você já tem a doença,
você não está impedindo que a doença apareça, isso é prevenção primária. Você tem a doença, mas ela está num cenário ainda subclínico. O que significa isso? Que ela ainda não manifestou sinais ou sintomas que a gente consiga diagnosticar ela. Então a gente faz uma busca ativa antes dos sintomas aparecerem, que é a fase subclínica. Então essa é a prevenção secundária, é aqui que a gente vai focar, tá? E aí a gente tem uma terceira fase, onde entra a prevenção terciária, que é quando esse paciente já tem sinais e sintomas, ele já tem um quadro clínico instalado. E aí você tenta buscar o diagnóstico o mais rápido possível para propor para ele um tratamento, sempre que possível, curativo, né? Como eu falei, que é o nosso dia a dia como cirurgião, a gente tenta, no diagnóstico na cirurgia oncológica, buscar sempre a cura. E quando não dá, porque a doença já é um pouco mais avançada, a gente busca medidas de qualidade de vida, que seria a paliação, tá certo? E ao mesmo tempo a gente tem o quarto nível de prevenção, que é a prevenção quaternária, tá? Que na verdade nesse caso a gente sabe que a doença já se instalou, onde a gente não pode ser tão radical, tão invasivo, porque não vai mais trazer um benefício concreto. E aí, nesse caso, a gente evita fazer iatrogenias, o chamado do overtreatment, que é o que a gente vai discutir um pouquinho, principalmente no câncer de próstata, aí sobre aquilo que eu estava comentando, tá? Então, ó, partindo aí na prevenção secundária, que é onde a gente vai focar, a gente subdivide essa prevenção secundária em também mais 4 subgrupos, tá? E aí vamos tentar identificar um a um. Então, olha só, começando pelo diagnóstico precoce. O que é isso? Eu tenho uma base de investigação individual, tá bom? Não é um rastreio de grupo, onde o paciente identifica um sinal, um sintoma suspeito, que demanda informação prévia desse paciente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O tumor de testículo, a gente sabe que é um tumor prevalente numa população jovem, em homens jovens de cerca de 14 até 34 anos, com uma idade média de 24, 25 anos. Então, você orienta eles, você vai lá nas escolas, nas faculdades, e fala assim, olha, pessoal, quando você for tomar banho, palpa seus testículos e vê. Se você notar que está surgindo um caroço, por exemplo, você procura um urologista, porque isso, apesar de você ser jovem, pode ser tumor de testículo, né? Então você tem que informar o paciente antes, né? O que se fazia muito na mama também, né? O autoexame, você ensina a mulher a fazer o autoexame, apertar a mama dela, e se ela notar um caroço, um nódulo, ela procura um médico, um mastologista ou ginecologista dela, né? Então isso é diagnóstico precoce, não entra tanto, na verdade, aqui na nossa prevenção secundária, propriamente dita, que a gente busca fazer. A gente tem o rastreio oportunístico, que é o quê? Quando o paciente vai para um sistema de saúde, ele procura atendimento médico, seja no PSF, no posto de saúde, na emergência, por algum motivo que seja, e aí você aproveita que ele apareceu lá no sistema de saúde e fala assim, seu José, vamos então aproveitar e fazer aqui um exame aqui, um rastreio oncológico para o senhor? Só que a gente viu que isso tem uma baixa eficácia, né? Porque você não consegue atingir a população em massa, já que ele é só oportunístico, e você aumenta as desigualdades sociais, porque pensa o seguinte, aquele paciente que não tem acesso ao sistema de saúde, que ele não vai procurar o sistema de saúde de forma corriqueira, ele acaba não sendo contemplado de forma igualitária nesse nível, nessa modalidade, né, de rastreio. Então não é dessa também que a gente vai falar. E aí chega no rastreio organizado populacional. Aí sim, essa é o nosso foco aqui de discussão. Por quê? Porque eu tenho uma base comunitária, né? Eu não estou buscando o indivíduo em si. Onde não tem sinais e sintomas. Ou seja, eu vou pegar todo mundo que não está sentindo nada, que não tem nenhum sinal. É diferente lá daquele primeiro, quando a gente falou de diagnóstico precoce, lá do garoto lá com tumor, com caroço no testículo, ou a mulher com caroço na mama. Não, eu tenho uma base comunitária sem sinais e sintomas, tá? E as intervenções diagnósticas, elas têm um nível de agressividade progressivo, tá? Isso significa que o nível de invasibilidade dos meus exames de investigação são progressivos. Eu não vou chegar para todo mundo e fazer uma biópsia de mama para todo mundo, né? Para todas as mulheres que vão lá buscar fazer o rastreio do câncer de mama. Por quê? Porque isso é, em última análise, o procedimento diagnóstico mais invasivo. Então eu começo
fazendo exames mais simples, menos invasivos, né? Mamografia, uma ultrassom, uma ressonância, e aí se precisa, de repente, você faz uma punção por agulha fina, determinados tipos de tumores, e aí dependendo da citologia que vier, você indica uma biópsia mais invasiva. Então o nível de agressividade e invasibilidade são progressivos, tá? Esse é um dos racionais do rastreio organizado populacional. E análise de custo-efetividade, já que você está tratando de uma população grande, né, você tem que ter um custo efetivo disso, né? Não adianta você falar assim, olha, vamos fazer o exame X para todos os homens que tenham de 40 a 70 anos. E você vê, pô, quanto custa um exame desse? Ah, custa R$5.000. Será que em termos de saúde pública, ou até mesmo de privada, mas de gerenciamento de saúde coletiva, esse tipo de rastreio é viável? Não vai ser, né? Então ele precisa ter um perfil econômico também como custo-efetividade, tá bem? Tanto pré e quanto pós-intervenção também, tá? Não adianta eu investigar, fazer um rastreio para uma doença em que um tratamento ele é extremamente caro ou que ele não seja efetivo do ponto de vista de você instituir numa população geral, porque também perde um pouco o sentido de você rastrear a população que não tem sinais ou sintomas, tá certo? E aí a última linha de prevenção secundária são os cuidados personalizados. Aí a gente pega uma população específica que é uma exceção, que é uma população de alto risco, tá? Então, por exemplo, a gente vai investigar especificamente as mulheres que têm alteração no gene BRCA1 ou 2, né? Então, algumas determinantes genéticas ou determinantes ambientais, por exemplo, pessoas que trabalham em fábricas de um determinado produto químico e percebeu-se que aquilo é um desencadeante para uma doença X. Então, a gente faz nesses termos de cuidados personalizados nessa população pré-determinada, tá certo? Então percebam aqui que de toda essa diferenciação nós vamos focar no C, onde a gente pega a população em geral, sem sinais e sintomas, define quem é o nosso grupo de avaliação, é uma análise com boa custo-efetividade e as intervenções diagnósticas são de caráter progressivo, tá? Então, olha só, o que a gente acaba fazendo no Brasil de rastreamento? São essas 5 aqui, tá? Câncer de colo uterino, câncer cólon-retal, câncer de mama, pulmão e próstata. Vamos ver um a um agora aqui, tá? Então, começando pelo CA de colo uterino. Qual é a indicação de rastreamento nesses casos? Então, são mulheres de 25 a 64 anos após a sexarca, ou seja, após a primeira relação sexual. Por quê? Porque o câncer de colo uterino está intimamente relacionado ao HPV. Tá? Então, esse vírus é o principal fator de risco para desenvolver o câncer de colo uterino. Então, é essa população que está exposta ao HPV, já que basicamente é uma doença sexualmente transmissível, que eu quero investigar para o câncer de colo uterino, tá? E aí eu interrompo após os 64 anos, quando eu tenho 2 exames consecutivos normais, tá bem? Aí eu posso interromper o rastreio de forma geral na população nesses critérios, tá? E quando que eu faço? Anualmente. E depois que você tem 2 exames consecutivos negativos, você não precisa mais fazer todo ano, como era de praxe, né? Agora, a cada 3 anos é o que determina lá o novo guideline, tá? Muitos ainda, ginecologistas, ainda preferem fazer anualmente, continua fazendo rastreio todo ano, tá? Mas a nova diretriz diz que depois que você tem 2 exames consecutivos negativos, basta uma vez a cada 3 anos você fazer um novo rastreio, tá? Situações especiais, olha lá, isso gera muita confusão, principalmente em prova, tá? Grávidas, realiza normalmente. Você não tem motivo para parar só porque a paciente está grávida. Então, você tem que fazer o exame também na gestante, tá? Histerectomizadas, ou seja, tirei o útero todo. E aí são situações. Aí eu tenho que entender. Primeiro, foi uma histerectomia subtotal? Aí eu faço o rastreio normalmente. Por quê? Porque subtotal você ainda deixa o colo uterino. E se o câncer é de colo uterino, então não muda nada. Essa paciente é igual à população normal. Você faz o rastreio normalmente, tá? Se uma paciente teve, por exemplo, o CA de colo uterino e você fez uma histerectomia total oncológica, você continua fazendo rastreio. Você vai fazer, na verdade, nesse caso, é o follow-up. Por quê? Porque ela ainda pode ter recidiva da doença no fundo da vagina, no côto onde fica o fundo da vagina, depois que você tira todo o útero, incluindo o colo do útero, tá?
Se você faz uma esterectomia total não oncológica, por exemplo, por doença miomatosa uterina, tirou todo o útero, incluindo o colo de útero, obviamente você não precisa, porque se ela não teve câncer de colo uterino e não tem mais colo uterino, ela não tem como ter de novo, né? Diferente da paciente que já teve câncer de colo uterino e tirou, porque ela ainda pode ter células neoplásicas que vão se implantar ali no fundo da vagina, tá? Uma recidiva local que a gente chama. E pacientes imunossuprimidas, incluindo o HIV mesmo, que ela esteja em tratamento e que o CD4 dela esteja alto. Você vai iniciar após a Sexarca e aí o intervalo ele tem que ser mais curto. Você tem que ficar com essa paciente mais de perto. Então, intervalo a cada 6 meses no primeiro ano e depois anualmente, tá? Exceto quando a paciente está com CD4 menor que 200, no caso do HIV, né? E aí ela continua fazendo de a cada 6 meses. Não tem esse negócio de a cada 3 anos ou anualmente, até o CD4 dela normalizar e aí ela pode passar a fazer anualmente, tá? E como que a gente faz o rastreio do colo uterino? Colpocitologia oncótica, o famoso exame do Papa Nicolau, tá bom? Que eu faço exatamente o que está mostrando nessa imagem aí. Eu vou coletar uma amostra de células, tá? Porque é colpocitologia, não é colpohistologia, tá? Então eu vou coletar células do ectocervix com essa espátula de Aire, que parece aquele cabinho de sorvete, né? De picolé, que é um negocinho de madeira, e você vai raspar ali, ó, como está mostrando a imagem, em volta do colo uterino, que é no ectocervix, e na escovinha, o cytobrush, você vai introduzir ele no endocervix e coletar células também, rodando a escovinha lá dentro do endocervix, tá? Então você tem uma amostragem do ectocervix e do endocervix, e essas células vão para análise, e aí a gente tem esse tipo de resultado, né? Olha, não precisa se preocupar com essa tabela aqui, tá? Não precisa se assustar, um monte de nome difícil, caramba. Eu só estou trazendo para ilustrar para vocês, tá? É basicamente para vocês terem uma ideia, para ilustrar o que precisa fazer quando você acha algum resultado alterado nessa colpocitologia, tá? São células diferentes e aí podem dar qualquer uma desses resultados aqui. Basicamente, resumindo para vocês, a gente vai fazer a colposcopia, se eu tiver alguma alteração, tá? Quem quiser dar um pause aí e ver um por um, eu não vou perder tempo discutindo, porque eu acho que esse não é o foco da aula, tá? Mas se vier alterado, basicamente a gente vai fazer uma colposcopia. O que é? Eu passo um espéculo na vagina, tá? É o exame normal aí do ginecologista, e ele vai jogar uma tinta de ácido acético e o teste de Schiller no colo uterino, e dependendo de como ficar o resultado desses testes, ele vai achar áreas suspeitas onde ele vai poder tirar um fragmentozinho, fazer uma biópsia. Ué, Sami, mas já não fez a biópsia? Não, o que você fez antes foi uma citologia. Qual é a diferença de citologia para histologia? Aí está no nome, né? Cito, célula. Então você pega um apanhado de células desorganizadas e avalia célula por célula. Isso é citologia. Posso dar diagnóstico de câncer assim? Em teoria, não. Porque, por definição, o câncer ele é uma organização entre as células, ou seja, tecido. Então, o diagnóstico final, se você for ver lá na regra, é por histologia. E para tirar um pedaço do tecido, para eu avaliar o tecido, porque eu preciso avaliar cada célula separada e como elas se comportam em conjunto, que é o tecido. Aí eu preciso fazer uma histologia ou uma histopatologia. Que aí eu faço isso com biópsia, tiro um fragmentozinho lá do tecido e analiso no laboratório, tá bom? Por isso que faz a colposcopia, tá? Bom, câncer coloretal, o segundo tipo de rastreamento oncológico que a gente faz aqui no Brasil. Como que funciona isso aí? O câncer coloretal é uma entidade, tá? Que é um tumor que pode dar tanto no cólon, em qualquer parte do cólon, como no reto. Por isso que é uma doença só, que fala câncer coloretal, tá? Indicação: população geral, homens ou mulheres, de 50 aos 75 anos. E aí eu faço a cada 10 anos. Isso na população geral, tá? Vamos ver o que eu tenho que fazer a cada 10 anos. Pacientes com história familiar positiva para o adenocarcinoma de cólon retal, que é o câncer coloretal. Aí eu começo aos 40 anos ou 10 anos abaixo da idade que o parente de primeiro grau dele teve o câncer. Vou dar um exemplo. Meu pai teve câncer coloretal aos 45 anos de idade. Que idade que eu tenho que começar a fazer o meu rastreio? Aos 35, não é aos 40, porque são 10 anos abaixo da idade que meu pai começou, tá certo? Meu pai teve aos
sei lá, 70 anos. Que idade eu começo? Aos 40, tá bom? Porque aí 10 anos abaixo, mas como eu tenho história familiar positiva, eu começo aos 40, tá? E aí qual é a periodicidade desses exames, da colonoscopia que a gente vai ver? Aí depende do que der na sua última colono. Então, por exemplo, você fez uma colono e deu lá um pólipo viloso. Então, você tem um intervalo menor, porque a gente sabe que aquela lesão pode virar um câncer mais rápido. Agora, deu normal, então faça em 5 anos, faça em 10 anos. Então, isso ainda é controverso. Então, esse intervalo aí, ele é pré-determinado, entre 1, 3, 5 anos, depende do resultado do seu último exame, tá? Síndrome de Lynch 1 e Lynch 2 são síndromes genéticas, né? Para quem lembra aí, são síndromes que podem dar vários tipos de tumores, incluindo o colo retal. Aí eu tenho que fazer, por conta dessa predisposição genética, a partir dos 20 anos de idade, de forma bianual. E após os 35, anualmente, porque aumenta mais o risco. Ah, é todo ano? Todo ano, não tem jeito. Esse é um paciente de altíssimo risco para desenvolver o câncer coloretal. E outro, polipose adenomatosa familiar, que é o famoso PAF. O que é essa síndrome? É uma síndrome familiar, ou seja, genética, em que você desenvolve milhares de pólipos, tá? Na verdade, quando você faz uma coluna, você vê lá centenas de pólipos, você nem consegue contar mais. Então, isso eu tenho a certeza que esses pacientes eles vão ter câncer de coloretal em algum momento da vida. Cada um daqueles pólipos tem lesões que podem virar câncer e eu só preciso saber quando. Então, o rastreio começa com 10 anos de idade, tá? Molequinho mesmo, você começa e se faz a coluna nele e tem que fazer todo ano. E dependendo do estágio que você tiver, nos resultados histopatológicos, você tem que até indicar de forma profilática tirar todo o intestino dele, tá? Fazer uma proctocolectomia total, que é o nome, de forma profilática, porque a gente sabe que ele tem tantas lesões precursoras do adenocarcinoma que em algum momento ele vai dar o câncer. Então, tiro tudo logo antes que ele desenvolva a doença, tá? E aí, finalmente, como que a gente faz esse rastreio do câncer coloretal? Colonoscopia, tá? No PAF, que é essa polipose adenomatosa familiar, eu posso fazer uma retossigmoidoscopia, já que eu tenho que fazer todo ano, e você tem tanta lesão que basta você avaliar ali o reto sigmoide para fazer de forma rotineira e dependendo do resultado, se vier alguma coisa alterada, mais suspeita, você complementa o exame com colonoscopia, tá? E a outra pergunta aqui, ó, sangue oculto nas fezes, né? Muitos de vocês ouviram falar nisso, principalmente em saúde coletiva, saúde da família, se faz muito isso. É um exame de rastreamento oncológico aceito para o câncer coloretal? Depende, mais ou menos, tá? O sangue oculto, ele é um excelente exame de triagem, tá bom? Para a gente poder indicar ali de forma mais ativa aquela colônia. Mas você vai ver que no final das contas, ele não tem uma sensibilidade, uma especificidade, ou seja, ele não tem uma acurácia tão boa, não deve ser usado de forma isolada para fazer o rastreamento. Se eu estiver falando dessa população aqui, entre 50 e 75 anos, uma colônia a cada 10 anos, tá? O sangue oculto pode ser utilizado também, em muitos lugares faz, mas é mais como um exame de rastreio, tá? Ele, de forma isolada, não serve, não tem efetividade para a gente fazer o rastreamento, tá bom? E aí, por que vocês devem pensar assim, caramba, mas 10 anos não é muito tempo, não, para espaçar uma coluna de outra? Nesse caso, não. Por quê? Porque a gente sabe que o câncer colo-uterino, o câncer esporádico, ou seja, não é aquele relacionado à PAF, né, a polipose adenomatosa familiar, o câncer esporádico, ele demora em torno de 10 anos. Tem literatura que fala até de 15 anos para acompanhar isso que a gente chama de sequência adenoma-carcinoma. Se você pegar o seu livro de medicina, você vai ver lá que tem lá um capítulo de livro falando sequência adenoma-carcinoma. O que é isso? A galera foi lá e estudou e viu que por alguns mecanismos genéticos, principalmente na atividade do gene do APC, que é um gene supressor tumoral, você começa a desenvolver lesões macroscópicas, que são os adenomas, tá? Esses pólipos, e que nesses pólipos tem os adenomas, que são as alterações microscópicas, e esse adenoma, que é a lesão precursora do carcinoma, do câncer, tá? Então eu sei que demora em torno de 10 anos para um adenoma virar um carcinoma. Tá? Então eu consigo de forma macroscópica, através da coluna, olhar e ver. Tem um pólipo? Opa, vou lá e tiro esse pólipo. Aí avalia histopatologicamente esse pólipo e vê. Tem um adenoma? Opa, tem um adenoma. É um adenoma tubular.
Tá, então eu sei que tem tantos anos em média para ele virar um carcinoma. Vamos intervir antes, né? Vamos fazer uma nova colônia em 5 anos, por exemplo. Agora, se você faz uma colônia e vê que não tem nenhum pólipo, a chance dele ter um adenoma que vai virar um carcinoma é muito pequena. Então é muito seguro de você indicar para ele uma colônia só 10 anos depois. Porque mesmo que ele desenvolva dali para frente esse adenoma, é o tempo hábil para você pegar antes dele virar um carcinoma. Deu para entender? Então, isso é uma coisa boa, porque a gente não precisa ficar fazendo todo ano lá, ou com um intervalo mais curto. Cada 10 anos na população geral, com uma colônia normal, ela está mais do que suficiente, tá bom? Então vamos lá, câncer de mama, esse também é um câncer muito comum, tá? Qual a indicação do rastreamento? Pelo Ministério da Saúde, mulheres entre 50 e 69 anos, tá? E a Febrasgo, ela começa 10 anos antes, começa antes, com 40 anos, tá? E até menor que 40 anos, se for uma mulher dentro da população de alto risco, que é o quê? Aquelas que têm mutação do gene BRCA1 ou BRCA2, aquelas mulheres que têm história familiar em parente de menor que 50 anos, ou seja, minha mãe, eu sou uma mulher de 35 anos e minha mãe teve câncer de mama aos 49 anos. Então, ela começa antes, tá? Porque ela também está dentro do grupo de risco. História de câncer de mama bilateral, tá? Ou câncer de mama em homens. Mas pode dar câncer de mama em homens? Pode, tá? A gente, olha só, perceba a diferença. A gente não faz rastreio de câncer de mama em homens. Por isso ninguém ouve falar de homem indo lá fazer exame da mama, tá? Mas é possível ter câncer de mama em homens também. E isso já se propõe que, se eu tenho um parente de primeiro grau, homem, que teve câncer de mama, então geneticamente eu devo ter uma propensão de eu estou dentro do grupo de risco. Então, entra dentro desse grupo que começa antes dos 40 anos pela Febrasgo. E também câncer de ovário, tá certo? Então, ou ela tem mutação do gene, ou tem uma história familiar positiva em parente de primeiro grau, tá? Que é para cima, para baixo ou para o lado um nível, ou seja, pai, mãe, irmãos e filhos. Isso é parente de primeiro grau, tá? Dessas situações aqui, tá bom? E periodicidade, como que eu faço a mamografia? A cada 2 anos pelo Ministério da Saúde e anualmente pela Febrasgo, né? E aí, como eu falei, o exame de rastreio é a mamografia, tá bom? Ah, mas Sam, eu já ouvi falar que faz ultrassom de mama. Ah, para quem tem silicone, de repente não é tão bom. Eu já ouvi falar que dá para fazer também uma ressonância, que a ressonância é melhor que a mamografia. Pessoal, quando a gente fala de rastreamento oncológico populacional, o exame estabelecido nos guidelines, nos protocolos, é mamografia. E através dessa avaliação da mamografia, eu vou ter lá o BHADS, o Breast HADS, que é isso aqui. Tá? Basicamente, olha só, também não quero que decore tabela. Odeio esse negócio de tabela, de jogar informação. Eu quero só que vocês entendam o raciocínio aqui, tá? Para não ficar falando de forma esparsa. É para ilustrar. O exame do BHADS, ele pode dar de 1 a 6. Na verdade, de 1 a 5, tá? 1 é o exame normal, que você fala assim, pronto, essa mulher não tem nada, não tem câncer, tá? Então, tranquilo, pode seguir, segue o fluxo do rastreamento normal. O 5 é que eu quase que confio, eu falo assim, ó, e essa lesão, eu tô vendo aqui, ela tem cara de câncer, ela é câncer, tá? Então, ó, vamos fazer uma biópsia que a chance de ser câncer é 95%. E entre o 2 e 4 é o nível de possibilidade, de probabilidade de ser câncer, né? Que vai de 1 a 5. O 6 é o quê? O 6 é quando eu já tenho uma lesão, um diagnóstico de câncer, eu já fiz biópsia, eu sei que aquela mulher tem câncer de mama e eu estou fazendo uma nova mamografia por algum outro motivo e aí eu classifico aquela lesão como BRAD 6 porque eu tenho 100% de certeza de que ela é câncer, já que eu já tenho uma biópsia diagnosticando, certo? E o que é o BRAD 0? O 0, na verdade, é quando ele não consegue pontuar. Ele fala assim, olha, por essa mamografia aqui, eu não consigo avaliar se tem ou não tem uma lesão suspeita. Não significa assim, ó, 0, pô, maravilha, 0 é melhor que 1. Não, 0 não dá para eu usar esse método da mamografia para avaliar se tem uma lesão ou não. Então, o que eu faço? Outro exame, exames adicionais. Aí sim, uma ultrassom, uma ressonância, e aí depende do ginecologista para indicar caso a caso, tá bem? Então, BRAD basicamente é isso. CA de pulmão. A gente faz rastreio de câncer de pulmão. Então, qual é a indicação nesses casos? É pelo USPSTF, tá? Que é US Preventive Service Task Force, que é
É um serviço de estudos de prevenção de câncer dos Estados Unidos, tá? Então eles fazem diversos estudos e determinam várias diretrizes. Então isso é um pouco controverso, tá? A indicação você vai fazer naqueles pacientes tabagistas ou que ainda fumam ou que fumaram nos últimos 15 anos com uma carga tabágica de 30 maços ano. Ô Sam, o que é esse negócio de carga tabágica? Lembra lá da conta que faz? Você pergunta para o paciente, fuma quantos maços de cigarro por dia? Ele fala, 2 maços por dia. Ah, beleza. E há quantos anos o senhor fuma? Ah, eu fumo há 20 anos. Então, você faz 2 vezes 20. Carga tabágica dele, 40 maços ano. Lembra? E aí eu faço nesses pacientes que são tabagistas com essa carga tabágica entre os 55 e 80 anos de idade, tá? Quando? Anualmente. Como que eu faço isso? Já se levantou a possibilidade, vamos fazer radiografia de tórax, viu-se que não tinha uma boa sensibilidade e aí estabeleceu-se que você faz uma tomografia computadorizada de tórax no esquema diferente, que é aquele esquema de baixa dose. Se imagina se fizer um ATC normal a cada ano, se no final ele não teve câncer, ele vai ter câncer de tanta radiação que ele tomou, né? E aí ele diz o seguinte, após 15 anos de rastreio sem diagnóstico, ou seja, você fez durante 15 anos e não achou nada, aí você interrompe, não precisa continuar, tá bem? Que não mostrou benefício à população geral. E agora, pessoal, para a gente finalizar a aula, eu deixei o assunto mais polêmico e que eu queria me aprofundar um pouco mais para o final, que é rastreio de câncer de próstata. Então, pessoal, antes da gente ver esses dados aí, eu acho que todos vocês, pelo menos, já ouviram falar dessa discussão de que, olha, o INCA não indica rastreio de câncer de próstata. O Ministério da Saúde não indica rastreio de câncer de próstata, a Sociedade de Saúde da Família também não indica, fala que não traz benefício. E aí, como é que fica essa história? Então, para contextualizar, antes da gente chegar a essa conclusão, para responder essa pergunta, eu vou mostrar alguns dados científicos aqui para vocês, dos estudos que tem de peso em relação a câncer de próstata no mundo todo. Então, essa história começou lá nos anos 80 para os anos 90, com esse trabalho aí do IASPC, tá? Que é um grande trabalho, o maior trabalho sobre câncer de próstata europeu, tá? Ele era multicêntrico, ele testou, olha só, 182 mil homens de 50 a 74 anos, com segmento médio entre os trabalhos de 13 anos, tá? E aí, o que ele viu? Que no final desse trabalho, a conclusão dele é que eu tenho uma redução do risco relativo em 21% e 41% de redução na incidência de metástase de câncer de próstata quando eu faço o rastreio do câncer de próstata. Então, qual a conclusão desse trabalho? Olha, ele mostrou que tem benefício, né? Beleza. Um dos braços desse trabalho, que é o estudo de Göteborg, que avaliou 20 mil homens, tá? Ele foi mais além ainda. Esse é o estudo em que teve o melhor desenho de todos, tá? Foi o menos número de viés, um desenho mais sistematizado, mais bonitinho, com resultados mais fidedignos, e ele avaliou 20 homens com segmento médio de 14 anos, onde ele fez PSA a cada 2 anos, no grupo A, e no grupo B ele não fez rastreio. E qual foi a conclusão? Que no braço A, onde ele fez o PSA, você teve 58% do aumento do diagnóstico, obviamente, porque se você está testando PSA, você faz mais biópsia, então o número de diagnóstico vai aumentar, e 44% menos mortes por câncer de próstata quando você rastreia. Então, olha só, 44% é quase que metade dos pacientes morrem menos por câncer de próstata no grupo de rastreio. Vale a pena fazer? Nesse caso, claro que vale a pena. E aí chega o nosso trabalho polêmico, que é o trabalho americano, tá? Do PLCO, que é um grupo de estudos, né? Baseado também no estudo Pivot, que é bem famoso, avaliou quase 77 mil pacientes num segmento médio de 7 anos. Então, olha só, já é um segmento menor do que os trabalhos europeus, né? E ele fazia, no grupo A, um PSA anual por 6 anos, versus no outro que não dosava o PSA, fazia só um toque retal a cada 4 anos, tá? Então, um ele rastreava, o outro basicamente ele não fazia nada, né? E ele, no resultado dele é que não houve diferença no risco de morte. Aí você fala assim, pô, então não vale a pena fazer rastreio de câncer de próstata. Se eu fico fazendo rastreio num grupo
e no outro eu não faço nada. E no final das contas não faz diferença, para que eu vou rastrear? E aí, baseado nesse trabalho, que veio a diretriz americana contraindicando o rastreio de câncer de próstata, e aqui nós, brasileiros, acabamos seguindo os moldes oficiais essa diretriz, que foi em 2012. A gente vai ver, né? Agora, qual que é o problema disso aí? Teve uma clara contaminação do grupo controle, porque a maioria, a grande maioria, mais de 80% dos pacientes do grupo controle, que era aquele que não fazia o PSA, em algum momento já tinha feito o PSA prévio, antes do estudo. Então, pô, você contamina todo aquele seu grupo, né? Então, ele não é um controle de verdade. Então, essa análise ficou muito enviesada por conta disso, tá? E aí, essa controvérsia aí do USPSTF, em 2012, recomendação contra o rastreio de câncer de próstata. Os americanos colocaram essa recomendação, tá? Consequência disso, de 2012 para cá, você teve uma redução na incidência de câncer de próstata, obviamente. Se eu estou rastreando menos, eu vou diagnosticar menos, né? Então a incidência cai. Agora, cuidado, isso não significa que está tendo menos câncer de próstata. Eu só estou diagnosticando menos, né? Eu tive um aumento na incidência de doença localmente avançada, ou seja, eu consegui dar um diagnóstico só quando a doença já está avançada, isso é ruim. Maior score de Gleason, e aí para quem não lembra, o Gleason, o câncer de próstata, ele tem um grau de agressividade baseado no Gleason, que é um score que a gente dá pelo grau de diferenciação celular. Então eu tenho lá o Gleason 6, que é o 3+3, que é aquela doença branda, que é aquela doença que eu realmente não precisaria diagnosticar, e toda essa grande discussão está em cima disso, porque é aquele câncer que a gente chama de não significante clinicamente, ou seja, ele demora tanto para evoluir que vamos dizer que eu diagnostico um paciente de 70 anos com Gleason 6, 3+3, e ele vai demorar, sei lá, 40 anos para aquele câncer causar algum problema. Então até lá ele vai ter morrido de outra causa. Então esses tipos de câncer não me faz benefício eu diagnosticar, porque eu só vou aumentar um diagnóstico, mas sem proposta terapêutica. Ou pior, se eu operar esse paciente, se eu propor uma radioterapia para ele, eu vou estar sendo invasivo, levando morbidade e de forma desnecessária. Esse é o racional do raciocínio, tá bem? E eu tinha um aumento da incidência de doença metastática também, quando eu parava de fazer o rastreio. Até que em 2017, 5 anos depois dessa recomendação, o próprio USPSTF reconheceu que isso não era bem assim, e aí ele já fez o upgrade da recomendação de grau D para grau C, ou seja, agora ele já botou um pé atrás e falou assim, bom galera, não é bem assim, vamos repensar, então agora eu já deixo já avaliando caso a caso para fazer sim o rastreio de câncer de próstata, tá? E aí, o que a gente tem da SBU, da Sociedade Brasileira de Urologia, aqui no Brasil? Esses todos são guidelines desse ano, de 2020, tá? Então, tem aumento da detecção do câncer de próstata, quando eu faço o rastreio, nível de evidência 1, grau de recomendação A, tá? Redução da mortalidade câncer específico, ou seja, aqueles pacientes que vão morrer do câncer de próstata no nível 1B. Recomendação da SBU, então, toque retal e PSA para todos os pacientes de 50 ou 45 com fatores de risco até os 75 anos ou expectativa de vida menor do que 10 anos, tá? Então, por exemplo, chegou aos 75, mas pô, o paciente lá está ativo, tem uma expectativa de vida maior, e você pode individualizar e escolher continuar fazendo o rastreio, tá? Você só deve parar quando você vê que a expectativa de vida para aquele paciente é menor do que 10 anos, porque aí nesse caso não vale a pena você tratar, você só ia acrescentar morbidade sem nenhum benefício evidente, tá bem? E olha só, o guideline da European Association of Urology, também da Sociedade Europeia de Urologia, desse ano, de 2020, né? Ele diz lá, oferecer PSA para pacientes bem informados, né? Você tem que explicar para ele como é que é o exame, se der positivo, o que você vai propor. Ele tem que estar bem informado, né? Óbvio, isso aí. Para homens acima de 50 anos ou aos 45 com história familiar de câncer de próstata em parente de primeiro grau, ou negros, tá? Afrodescendentes por um fator genético também é um fator de risco, então começam aos 45, ou homens que têm a mutação do BRCA1, começa aos 40 anos de idade, BRCA2, porque também é um fator de risco, tá? Então, grau de recomendação 2B, com forte recomendação, tá? Então, isso é o que a gente tem de mais novo, e por isso a recomendação do câncer de próstata, de fazer sim o rastreio, tá? É isso que a gente usa no Brasil, nós urologistas,
baseado na Sociedade Brasileira de Urologia, pautado principalmente na sociedade europeia e a própria americana, depois da evolução, desde que eles contraindicaram o rastreio, já viu que não era bem assim e ficou com o pé atrás. Tá bem? Então, olha o que ela trouxe no Guideline European, também desse ano. Você vai fazer... Isso aqui é uma nova mudança desse ano, tá? Isso aqui está revolucionando o diagnóstico, o rastreio do câncer de próstata, que é você oferecer a ressonância de próstata multiparamétrica antes de fazer a biópsia, tá? Então, olha só, eu continuo testando os meus pacientes com toque retal e PSA. Se ou o toque retal, ou o PSA, ou um ou outro vier alterado, e aí eu não vou falar com vocês aqui sobre o número do PSA, o valor do PSA, porque isso é muito individualizado, tá? Mas se vier ou um ou outro, você indicaria biópsia, tá? Isso veio até esse ano. Agora ele já mudou, ele já recomenda que você indique uma ressonância antes da biópsia. Para quê? Para você avaliar através da ressonância, igual que tem na mama lá o BHADS, que a gente comentou, em próstata também tem, que é o PHADS, Prostate HADS, tá? Então o PHADS também pode dar de 1 a 5. Então se eu tiver um PHADS 1 ou 2, a princípio não é lesão. Então eu poderia, nesse caso, pensar em não fazer uma biópsia, tá? É isso que esse guideline está trazendo, essa mudança. Agora, se eu tiver um PHADS positivo, uma lesão suspeita, eu posso biopsiar, e ao invés de eu biopsiar a próstata toda de forma sistêmica, eu vou só naquela lesão lá e biopsio a lesão, tá? É uma biópsia guiada, ela é menos mórbida, ela pega menos fragmentos, tá? O pós-exame é muito mais tranquilo. E você, nesse caso, qual é o racional disso? É você tentar evitar de que aqueles diagnósticos dos cânceres de baixo risco, que é o câncer não clinicamente significante, que é o Gleason 6, 3 mais 3, aquele que eu não preciso tratar. Então, nesse caso, eu tento evitar esse tipo de diagnóstico, porque eu não tenho interesse em tratar esse câncer. Então, eu quero aumentar o meu diagnóstico dos cânceres que têm significado clínico, aqueles que eu vou propor uma intervenção, né? Que é o Gleason 7 para cima. O Gleason 6, não. Então, nesse tipo de abordagem, já se mostrou, através de um trabalho do Precision em 2018, que você aumenta muito o diagnóstico dos cânceres significantes e diminui dos não significantes. Então, excelente. Tá? Então isso vem revolucionando aí nesse guideline novo aí de 2020 da European, tá? Já indicando ressonância antes. E aí, então olha aqui, vamos ver aqui, ó, nesse segundo quadrinho aqui. Vou fazer a ressonância antes da biópsia de próstata, nível 1A, tá? Para pacientes que não fizeram biópsia ainda. Quando a ressonância for positiva, ou seja, um PHADS de 3 para cima, 3, 4 ou 5, eu vou fazer a biópsia sistemática combinada com aquela biópsia direcionada. Isso é para um paciente que nunca fez nenhuma biópsia antes, tá? Então eu preciso contemplar toda a próstata dele, porque eu não tenho evidência científica suficiente hoje para descartar toda a avaliação do restante da próstata, tá? E aí, quando ela é negativa, ou seja, PHADS 2, e eu não tenho uma suspeita clínica alta de câncer de próstata, eu posso pensar em omitir a biópsia, não fazer a biópsia, compartilhando essa decisão junto com o paciente, tá certo? E aí, naqueles pacientes que já fizeram uma biópsia sistemática, né, e não fizeram ressonância, e ela deu negativa, aí o que eu faço? Ofereço de novo a ressonância para ele, antes dele fazer a nova biópsia, e aí quando ela vier positiva, com PHADS de 3 para cima, aí eu vou biopsiar só na onde está a lesão guiada pela ressonância. Por quê? Porque já tem uma biópsia prévia que deu negativa. E quando ela dá negativa, né? Ou seja, o paciente fez uma biópsia, deu negativa, e aí eu faço a ressonância e não deu nada. Aí eu posso também evitar de fazer uma nova biópsia para ele, tá? Sempre compartilhando isso aí com o paciente, beleza? Então, galera, é isso que eu quis trazer para a gente discutir. Desculpem se a gente acabou entrando muito em detalhes aqui, mas eu acho que deu para a gente fazer uma bela discussão sobre rastreamento oncológico. A gente viu passo a passo cada um dos tipos de câncer que a gente faz rastreamento no Brasil, e fico feliz de poder ter trazido essa discussão, muito presente no dia a dia nosso, né, como urologista, para todos vocês também em relação ao câncer de próstata, que espero que pelo menos quando essa discussão aparecer, você já saiba onde buscar mais os seus dados para poder defender a sua
análise em relação a isso, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, fico totalmente à disposição. Aí estão os meus canais, tá bom? Meu Instagram, ele é aberto, tento sempre trazer casos clínicos lá para a gente discutir do dia a dia, então fica aberto a você, quem quiser qualquer dúvida pode mandar mensagem por lá, pode me mandar e-mail também, tá bom? E queria deixar um recado final para vocês, não parem nunca de estudar, não parem nunca de procurar buscar conhecimento, tá? A medicina, ela é maravilhosa, e ela muda a cada dia. Vocês viram que informações que eu trouxe de 2 meses atrás, que se a gente fosse pegar no final do ano passado, era uma análise completamente diferente, tá? Então, nunca busquem atalhos. Busquem sempre estar atrás de conhecimento, de qualidade. Não procurem aqueles caminhos mais curtos que te prometem sucesso mais rápido. Isso aí nunca dá certo, tá? Continue sempre no caminho. A vida é uma maratona. Busquem sempre estar crescendo 0,001% ao dia, não busquem grandes porradas para você evoluir de forma rápida, porque geralmente isso nunca se perdura, tá bem? Muito obrigado por estarem me ouvindo até agora, um grande abraço e foi um prazer aí estar discutindo com vocês. Valeu, abraço, beijo.